Ele atirou o copo longe, bateu as janelas do meu quarto e a porta fechou-se com tudo. Olhei para minha frente e o vi ali. Era algo horrível, que parecia humano, mas deformado. Exalava um cheiro de coisa podre. Gritei o mais forte que conseguia. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreva e deixe seu like, pois este é o canal certo para você. Meu nome é Sara e a história que vou contar aconteceu há pouco mais de 20 anos, quando eu era adolescente. Eu vivia bem com meus pais e meu irmão mais novo. Morávamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu pai era dono de uma pequena empresa de engenharia. Mamãe era funcionária pública e trabalhava no fórum. Na época eu tinha 16 anos e meu irmão 10 anos. Eu era estudante. Tínhamos uma vida muito confortável. Eu estava planejando o curso que iria fazer na faculdade. Estudava para prestar vestibular para as faculdades federais mais renomadas do país. Minhas duas melhores amigas eram Andressa e Jaqueline. Crescemos juntas, estudávamos na mesma sala e planejávamos ir para a mesma faculdade. Era uma época em que os jovens viviam de forma diferente de hoje. Não se passava tanto tempo na internet, não tínhamos tantas informações como hoje em dia. Na época, surgiu algo que estava despertando a curiosidade dos jovens. Era a brincadeira do copo. Diziam que através dela dava para ter contato com os espíritos. Como curiosas que éramos, minhas amigas e eu resolvemos fazer a brincadeira. Porém, para deixar um clima mais propício, esperamos uma tarde na casa de Andressa em que seus pais saíram e ficamos sozinhas. Organizamos o que precisávamos, folha de papel e copos. Não vou explicar aqui o passo a passo, pois não recomendo que ninguém faça isso. Entretanto, quem tiver aí mais ou menos a minha idade, sabe como era feita a brincadeira. Jaqueline ficou encarregada de fazer as perguntas ao espírito que aparecesse. Iniciamos questionando se tinha alguém conosco, repetimos por umas 3 vezes, até que o copo se mexeu para o sim. Olhei para as meninas e perguntei qual das duas havia mexido o copo, mas elas afirmaram que não foram elas. Senti um arrepio na espinha, mas continuamos. Perguntamos o nome e a resposta foi Jorge. Ele foi respondendo as demais perguntas, dizendo que tinha 17 anos, que havia morrido em um acidente e que não ia fazer mal para nós. Ouvimos barulho de carro estacionando na garagem e resolvemos encerrar a brincadeira para que os pais de Andressa não nos pegassem brincando. Voltei para minha casa e fiquei pensando nas respostas de Jorge e decidi dar continuidade à brincadeira sozinha. Queria saber mais algumas coisas que não desejava perguntar na frente das minhas amigas. Preparei tudo e chamei Jorge. Ele logo me respondeu. Eu fiz algumas perguntas como se eu ia conseguir me formar, se eu ia conseguir passar em uma boa universidade, se eu ia namorar e várias outras coisas que ele ia me respondendo positivamente. Quando me senti satisfeita com as perguntas e respostas, resolvi me despedir dele e fui dormir. Porém, nos dias que se seguiram, eu acabei me viciando em fazer a brincadeira. Sempre que possível, eu chamava Jorge e ficava conversando por muito tempo. Até que meus pais e minhas amigas começaram a perceber que eu ficava reclusa demais e não estava dando atenção devida aos estudos e à minha vida social. Percebi que eles tinham razão e decidi não fazer mais a brincadeira por um tempo. E voltei à minha rotina normal. O ano já estava encerrando e eu já estava no cursinho pré-vestibular. Já havia decidido que prestaria para medicina, então sabia que o esforço tinha que ser redobrado. O tempo foi passando, porém, desde que eu havia parado de fazer a brincadeira, tinha a sensação de que nunca estava sozinha. Parecia que alguém sempre estava me observando. Por vezes, acordei no meio da madrugada, ouvindo alguém chamar meu nome e uma leve sombra escura se movendo dentro do quarto. Às vezes, coisas apareciam reviradas pela casa, até que aquela presença já não era mais tão quase imperceptível. Os barulhos começaram a se intensificar e meus pais e irmão também ouviam e viam algo estranho pela casa.
No meu quarto, parecia que a atividade era mais intensa e aquilo começou a abalar muito o meu psicológico. Resolvi fazer contato com Jorge pela brincadeira do copo para saber o que estava acontecendo. Mas, ao contrário das outras vezes, ele não era mais gentil. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele me disse que eu havia abandonado e que eu era dele. Nem preciso dizer o quanto aquilo me apavorou. Quando criei coragem e falei para que ele fosse embora e não mais voltasse, ele atirou o copo longe, bateu as janelas no meu quarto e a porta fechou-se com tudo. Olhei para minha frente e o vi ali. Entretanto, a figura presente não tinha nada a ver com a descrição de um garoto de 17 anos que eu achava que conversava. Era algo horrível, parecia humano, mas deformado. Exalava um cheiro de coisa podre. Gritei o mais forte que consegui e meus pais correram e com muito custo conseguiram abrir a porta. Me atirei nos braços de minha mãe, chorando profundamente, e acabei contando tudo o que tinha acontecido desde a primeira vez que fizemos a brincadeira na casa de Andressa. Meu pai, um tanto cético, ficou em dúvida, mas mamãe acreditou de imediato e disse que no dia seguinte iria conversar com uma vizinha que era espírita e talvez pudesse ajudar. No dia seguinte, junto com mamãe, fomos à casa de Dona Madalena, uma senhora por volta dos 50 anos que era muito simpática e sempre ajudava as pessoas. Contei toda a história para ela, que me repreendeu por fazer essa brincadeira, que só pode ser realizado o contato com os mortos aqueles que têm estudo e atuam na espiritualidade. Provavelmente, a entidade com quem me comuniquei era algo muito mais perverso e não era nada do que havia me dito. Ela disse que à noite iria em nossa casa e tentaria descobrir o que poderia ser feito. Ao anoitecer, ela chegou, jantou com a gente e andou por toda a casa. Fez algumas orações e falou para o ser que estava ali para que fosse embora, pois ali não era seu lugar e eu não pertencia a ele. Ouvimos barulhos muito estranhos em resposta, como um gemido gutural e portas batendo. Dona Madalena disse que aquele ser era muito forte e resistia em ir embora de nossa casa e da minha vida. Ela fez mais orações e nos ensinou algumas para fazermos diariamente. Falou sobre mais coisas que deveríamos fazer na casa e por um bom tempo tudo se acalmou. 2 anos se passaram e eu me mudei. Consegui vaga em uma universidade federal e fui morar nos apartamentos que lá tinham. Só que eu achei que com a mudança tudo ficaria 100% normal e minha vida seguiria normalmente. Mas estava enganada. Aquela presença constante ainda é perceptível. Sinto que sempre sou acompanhada, apesar de não ver mais nada. Mantenho sempre as orações e na hora que sinto algo muito perto de mim, as intensifico e uso sempre um amuleto que mantém aquele ser longe de mim. Os anos se passaram, eu me formei, constituí a minha família e sou feliz. Meus pais estão bem também. Eles nunca mais viram nem ouviram nada de estranho e meu irmão mudou-se para outro país. Minhas amigas também estão bem, casadas, com filhos e também se formaram. Mantemos-nos unidas até hoje. Aconselho sempre a todos, não mexam com aquilo que você não conhece. Uma brincadeira aparentemente inocente pode ser fatal. Não esqueço as palavras que a entidade disse, que eu era dele. Às vezes acho que ele aguarda o dia que eu morrer para tentar levar minha alma com ele. E vocês, já fizeram a brincadeira do copo? Conhecem essa brincadeira? Diga nos comentários